Vamos lá, Pedro Duran, no detalhe desses dados que o Gabriel Monteiro já antecipa para a gente, o peso, principalmente dos alimentos, quando a gente fala dessa prévia da inflação do mês de março. Quando poderemos tomar um café, comer ovos sem pagar tão caro? Você sabe que tem uma coisa curiosa, né, Carol? Dá bom dia para o Gabriel aqui que está comigo. O café em pó ficou mais caro, está mais caro, mas o café em cápsula pode ficar mais barato. Porque o café em cápsula vem da Europa e é um dos produtos que teve o benefício da taxa zerada com a medida do governo, um daqueles 11 itens que tiveram a taxa zerada. Só que tem um detalhe nessa história, a gente estava conversando sobre isso. A taxa zerada para os alimentos importados passa a valer no dia 14 de março. O IPCA 15 mede os 15 primeiros dias de março. Então, ele ainda não é capaz de identificar nos números o impacto dessa taxa zerada para a inflação de alimentos, que pode vir no IPCA do mês de março, que a gente ainda vai ter o resultado quando a gente chegar em abril. Então, essa é a boa notícia para quem gosta de tomar café. Para quem toma um café todo dia ali, eu prefiro café coado, acho muito mais gostoso. Notícia ruim. Vai pagar caro. Para quem toma um café em cápsula, como o Gabriel, os amigos dele da Faria Lima e tudo mais, o café pode ficar um pouquinho mais barato. E para além disso, tem outros alimentos que também tiveram uma alta expressiva, né? A gente falou aqui do ovo, o ovo que subiu quase 20%, café 8,5%, mas o tomate subiu 12,5%. Também um desses vilões da inflação. Verduras 6% e bebidas 3,2%. Então, uma alta em alguns itens específicos da inflação e que, obviamente, tem um impacto significativo. Há outra área que também chama muita atenção, que o Gabriel já citou, mas que vale a gente sempre lembrar, que é a área de transporte. E aí não apenas o transporte público, mas também o transporte rodoviário, o transporte terrestre, o transporte como um todo para as pessoas que têm carro. Por quê? Diesel, 12,7% de alta, etanol, 2,1% de alta, gasolina, 1,8% de alta e o transporte público, 2% de alta. Parece pouquinho, mas se você comparar com o índice do IPCA 15 da inflação de março, é um número muito maior, então acaba pressionando para cima. Aqui já alguns destaques. A gente consegue ver, exatamente, né, Carol? O ovo que você falava, tomate, café, óleo diesel, etanol e gasolina. Então aqui, setor de alimentos, o grupo de alimentos e também temos o grupo de transportes, que foram os grupos que pesaram para esse resultado, para essa prévia da inflação. É aquele negócio, né, Pedro? De pouquinho em pouquinho, é 2% no mês, isso. 2% no outro. Você vai ver a sua conta no final do ano, já está muito mais alta. E aí tem esse detalhe, né, Gabriel, que é o acumulado dos 12 meses. Você bem acima da meta da inflação. E o Banco Central já sinaliza, olha, para cumprir a meta lá para 2027. Exato, para 2027 ou até 2028, quem sabe 2029. Todas as expectativas, quando a gente olha para mercado, os economistas fazendo conta, indicam que essa inflação não vai cravar nos 3% até 2029, provavelmente. As expectativas em média vão até 2028 e até 2028 elas estão acima dos 3%. Isso que incomoda, são 5,26%. Não é, claro, aquela inflação explosiva, que para quem lembra da hiperinflação, mas para quem quer manter uma economia estável, para quem quer crescer continuamente, constantemente, acima de 3% do PIB, tem que fazer com que isso aqui pare de subir. A gente não pode crescer muito em um ano, como foi ano passado, 3,4%, e aí no ano seguinte a taxa de juros tem que subir demais para combater a inflação. A gente vai sempre ficar nessa balança, cresce muito, cresce pouco, cresce muito, cresce pouco, sem entrar em uma constante, sem encontrar uma zona de conforto para a economia brasileira. 5,26 em fevereiro foi 1,23, mas claro, aquele dado foi muito mais alto por conta do rebote da energia. A gente Exatamente aqui o destaque. Exato, se a gente tirar este impacto lá de fevereiro, a gente tem uma inflação perto de 0,7. Ou seja, caiu um pouquinho de fevereiro para março na média da inflação prévia, mas mesmo assim, índices bastante altos. O Gabriel também destacava um outro grupo, para além do grupo alimentos, para além do grupo transportes, que é o setor de serviços. Sim. Pedro Duran, qual é o dado ali que chama a atenção? Para mim, o que mais se destacou foi o dado de cinema e teatro. 7,4% de alta. E aí as pessoas devem falar, mas por que disparou tanto assim o cinema? É porque Eu Ainda Estou Aqui ganhou o Oscar e as pessoas passaram a lotar as salas de cinema? Não, é porque a gente teve em fevereiro o final de semana do cinema. A semana toda ali de 6 a 12 de fevereiro, com ingressos a R$10. Eu fui, Pedro Duran. Você foi? Fui, Você assistiu aproveitei. o quê? Ainda Estou Aqui. Então pronto.
E aí o que acontece com isso? Quando você tem o preço reduzido no mês e ele volta a aumentar no mês seguinte... Aquele efeito rebote. Fica um efeito rebote. Então, muito embora esse dado chame atenção pelo tamanho dele, ele ajuda a gente perceber e refletir sobre uma mudança de cultura. Porque o final de semana do cinema e a semana do cinema nesse ano foram muito bons para o cinema brasileiro, por causa do efeito Ainda Estou Aqui. Então, se isso tem impacto na inflação, é porque, de fato, há uma procura maior por esse serviço e ele passa a pesar mais nessa cesta. Então, a gente espera que essa seja realmente uma atuação, uma ação, enfim, um item que passe a ocupar mais espaço na cesta do IBGE, porque isso significa que as pessoas passam a consumir mais esse tipo de atividade. É assim com qualquer produto. Quando o IBGE faz o cálculo do IPCA 15 ou do IPCA, ele leva em consideração a presença daquele item no orçamento das famílias. Quanto mais presente é o item, quanto mais consumido, mais peso ele tem para o cálculo da inflação. Então, esse é um item que a gente espera que cada vez mais tenha um peso maior, né?